Olá, meninas, tudo bem? Hoje muito especial para vocês. Nós estamos aqui com uma dermatologista estética que cuida de nós de uma forma maravilhosa, que tem resultados fantásticos. E eu gostaria muito que vocês escutassem não só a opinião dela a respeito de estética em si, mas assim, como ela conhece tão bem as mulheres. Então nós estamos aqui hoje com a doutora Carolina Lins, que é um prazer imenso em trazer para vocês. Bom dia, doutora Carolina. Bom dia, o prazer todo meu. Algumas perguntas que me trouxeram e eu estou lhe repassando. Fiz até umas anotações aqui, mas é importante assim uma visão geral de por que dermatologia estética. A dermatologia me conquistou desde a faculdade, né? Eu acho que ela é uma especialidade que une teoria com prática, ela é rápida em resposta, ela é rápida em diagnóstico. Eu acho que isso vai muito do meu jeito, eu sou assim muito prática. Mas a dermatologia estética foi me ganhando aos poucos, porque o poder de transformação que ele traz e o resultado que ele traz na vida das pessoas, o impacto é muito bonito. A gente vê mudanças de dentro para fora e de fora para dentro. Então essa capacidade que a gente tem de interferir um pouquinho na vida das pessoas e contribuir me trouxe para a dermatologia estética com mais vontade, com mais amor. E a sua percepção, como é assim essa demanda? Mais das mulheres e dos homens? Os homens estão ganhando espaço na dermatologia estética também. Eles vêm procurar, mas normalmente eles vêm com jeitinho, sabe? Eles não chegam aqui dizendo eu queria fazer um botox, eu queria melhorar isso. Eles têm uma queixa clínica, mas também podia olhar um pouquinho aquela ruga. Mas eles não são tão perfeccionistas quanto as mulheres. As mulheres elas são muito mais exigentes com a sua imagem e isso surge muito mais cedo na vida delas. Então a gente está vendo agora um fenômeno em que as adolescentes estão tomando conta do skincare. Então a quantidade de blogueira que tem falando de skincare na adolescência, na infância até, tem sido um fenômeno que tem preocupado os dermatologistas que trabalham nessa faixa etária. Né? Porque é muito cedo para as pessoas começarem a se analisar, a começar a achar que tem defeito que precisa corrigir com maquiagem. Então acho que a gente vai ter um trabalhinho com essa geração. É exatamente isso que eu ia perguntar. Qual é assim, se existe uma idade mais indicada para começar um tratamento mais específico? Se tem alguma coisa que se faça no nível de prevenção, tipo assim, as adolescentes chegando, ou se é mais para a vida adulta, ou que tipo para um ou que tipo para o outro? Cada idade tem uma demanda. Quando a gente está trabalhando na fase da adolescência, que é quando eu começo a atender, eu não faço parte pediátrica, o cuidado geralmente é com acne. Então, as consequências, inclusive, que podem ficar. Se a acne for severa, cicatrizes ficam e isso tem um impacto na vida dessas adolescentes, quando elas não se sentem bem para sair, ficam mais introspectivas. Então, é importante tratar nessa fase. Esse deve ser o cuidado principal. Então, tratar a acne e a prevenção. E aqui a gente tem sol demais, então o protetor solar precisa entrar nos cuidados básicos a partir da adolescência, tá? Mas mudanças assim, eu queria melhorar o nariz, eu queria melhorar um lábio, é interessante que a gente perceba a maturidade dessa pessoa, né? Porque nem sempre aos 12, 13, 14 anos essas crianças são capazes de perceber o que realmente incomoda, se aquilo é uma coisa passageira, né? Vou te contar um caso meu. Eu queria operar mama aos 12, 13 anos, eu era mais gordinho, tinha mais mama. E se minha mãe tivesse permitido naquele momento, eu estava onde hoje, né? Porque eu emagreci, a mama é gordura, diminuiu. Então, ter o olhar de perceber se aquilo é um problema que precisa ser corrigido naquela fase, ou se talvez isso com o tempo, essa fase tão turbulenta da adolescência passando, esse problema deixa de existir. É porque a adolescência é muito o grupo, não é? É muito essa interferência, como o grupo me vê e como eu me insiro nesse grupo. Isso, Então, aquela se o necessidade de grupo... pertencer, né? Exatamente. Então, se você é diferente, eu que tinha mama maior dentro de um grupo de mamas normais, eu era diferente, eu queria caber ali. Exatamente, né? exatamente. Então, talvez se eu tivesse operado naquele momento, eu tivesse me arrependido. Tem uma questão do momento e tem a questão da maturidade. Passado essa fase, então a estética vai vir quando a pessoa se incomoda. Eu digo que estética é sempre uma balança. A gente coloca dos dois lados. De um lado a gente pensa nas minhas expectativas, no que é que eu acho que eu posso melhorar, como eu vou me sentir depois que eu corrigir um problema que está me incomodando. Do outro lado vem custo financeiro, tempo de recuperação, se eu quero passar por uma cirurgia, o quanto que isso está me incomodando. Então essa balança, quando ela está aqui, não vale a pena a gente fazer esse procedimento. O procedimento ele vai ser decidido se essa balança pende de um lado para o outro. Então, se eu sinto que eu não quero passar por um procedimento cirúrgico, às vezes é um paciente mais velho,
que acha que aquele procedimento cirúrgico, procedimento de anestesia e cirurgia traz um risco que ela não quer passar, a balança pendeu para o não, está resolvido, vamos tratar esteticamente no consultório. Se a gente vai para o outro lado, se a pessoa está muito incomodada com defeito, deixa de colocar um biquíni por conta de um excesso de gordura em algum lugar ou uma estria, nesse momento aquela mudança vai ser benéfica para ela, a balança pendeu para o outro lado. Então agora sim. Mas se a gente está naquela dúvida, talvez seja o momento de amadurecer. Então está muito mais relacionado com o momento, né, nesse peso, no momento de vida, do que exatamente com a idade. Agora, claro, à medida que a gente vai ficando mais velha, a gente vai trazendo outros problemas, a pele vai ganhando flacidez, perdendo em volume, então os problemas vão se acumulando. E se a gente for aos poucos tratando, é muito mais natural do que a gente chegar num determinado momento e querer fazer uma mudança radical. Na sua visão, os resultados, eles são mais positivos para, vamos supor, a mulher, vamos focar na mulher agora. Para a mulher que procura, eu estou falando de uma mulher adulta, que ela já procura um tratamento de acordo com essa balança, mas essa questão emocional dela, o resultado é mais viável se ela estiver bem emocionalmente e quiser um complemento disso, porque tem o inverso que eu percebo na minha clientela, algumas, é que as pessoas querem a estética para ficar bem, certo? Eu me olho no espelho, não me sinto tão bem. Então, se eu resolver essa questão que me incomoda, eu vou ficar bem emocionalmente. E tem o inverso, eu estou muito bem emocionalmente, mas eu gostaria de complementar fazendo mais alguma coisa. É sua percepção também? A estética funciona melhor quando a gente quer fazer o exterior combinar com o interior. Então, às vezes, a pessoa é uma pessoa alegre, mas aquele olhar está cansado, ela se olha no espelho, ela não expressa aquilo que ela sente. Então, isso aí, quando a gente faz casar as duas coisas, é o melhor resultado. Agora, quando o paciente vem aqui depositando toda a expectativa dele num procedimento, a gente sabe que isso não vai corresponder, porque às vezes o problema não é o que ele está vendo do lado de fora, mas é porque ele acha que aquele problema, sendo resolvido, vai resolver outra coisa na vida dele. Sim, sim. E isso às vezes não é só com a estética que acontece, né? Então é aquela coisa de quando eu tiver um emprego melhor, quando eu ganhar mais, quando eu tiver um outro parceiro, que não vai resolver o problema que é interno. Acontece exatamente a mesma coisa na estética. Se você deposita toda a sua confiança, a sua expectativa de melhorar a sua vida, de encontrar um parceiro, de melhorar de emprego, porque quando você ficar mais magra, você vai alcançar, quando você ficar com o nariz empinadinho, você vai alcançar. Não é assim que acontece. Então, a melhor situação é quando aquela pessoa já se resolveu internamente e ela precisa fazer com que o que está externo case com o que ela está vendo, com o que ela sente internamente. Então, esse é o melhor momento. Eu sempre coloco que é um complemento, um adicional, um plus na vida da pessoa. Ela já está bem, ela se sente bem, mas ela pode melhorar alguma coisa. Então, não necessariamente porque está na moda, não necessariamente porque as amigas fizeram, e assim, todas as pessoas acabam ficando num certo padrão. Essa questão agora de se fazer uma modificação estética ampla, né? Não só melhorar alguma coisa, mas fazer uma modificação. Então, às vezes, você desconhece a pessoa. Né? Eu tenho algumas indicações assim de pessoas que eu já vi e depois dessa mudança geral, né, você não sabe mais quem é a pessoa. A própria pessoa muitas vezes se desconhece. E isso deve causar um problema emocional também maior, né? A gente está vendo um processo agora de reversão, né? Muitos famosos tirando os preenchedores, diminuindo os procedimentos e, graças a Deus, caminhando no sentido de mais naturalização. Nosso objetivo, no final das contas, quando a gente pensa numa dermatologia estética bem feita, é fazer com que aquela pessoa esteja na melhor condição para aquele rosto. Tem gente que tem um rosto mais pesado, tem gente que vai sentir mais flacidez. Então, cada um tem uma necessidade. Mas, no final das contas, o que a gente não quer é deixar todo mundo igual. A gente quer que cada peculiaridade se destaque. Porque eu acho que o grande erro está aí. As pessoas, às vezes, querem se modificar para caber numa caixinha. Em vez de começarem a perceber que o que elas têm de diferente e de especial é o que destaca elas daquilo ali, né? Então, a gente tem exemplos, por exemplo, aquele lábio de Angelina Jolie só fica bem nela. Se a gente for trabalhar com medidas, e existem medidas de beleza, de proporção, ela não caberia em nenhuma daquelas caixinhas que a gente ia tentar colocar ela, mas ela é linda com aquele lábio. Mas, por outro lado, aquilo não vai caber em mais de ninguém, é próprio dela. Mas quando a gente encontra aquilo que é especial, que diferencia uma pessoa da outra, que chama a atenção e a gente destaca, aí é que a gente fica mais bonita, em vez de tentar caber naquele
Porque caracteriza a pessoa, é a expressão, é a fala, é o sorriso. Então, se você acaba agregando o que é do outro, o que é do padrão, fica incompatível, porque assim, como você está dizendo, a Angelina ri de uma maneira dela, muito própria. Então, outra pessoa que faça um lábio absolutamente igual, que não seria, por causa de pele, por causa de contexto, né, metabólicos, etc. Quando ela vai sorrir, ela não vai sorrir com aquele sorriso da Angelina, ela vai sorrir com o dela. Então, como fica essa expressão? Até na questão da personalidade. Então, veja, uma pessoa com um lábio muito grande, geralmente é uma pessoa de personalidade forte, uma pessoa expansiva, que bota um batom vermelho, que chega e chama atenção e não tem problema em ser o centro da atenção. Quando a gente pega uma pessoa muito introspectiva, que achou que está na moda um lábio grande, coloca um lábio grande no rosto, que quando ela chegar num canto, alguém vai olhar, vai chamar a atenção, ela não vai se sentir bem. Exatamente. Você já viu aquela sensação de que às vezes a pessoa veste o vestido e outras vezes o vestido veste a pessoa? Tem gente que coloca um vestido vermelho, um salto alto e sai arrasando, achando o máximo. Tem gente que se entrar numa sala, os olhos virarem, ela se encolhe. Exatamente. Então isso tem que fazer parte também da análise. Será que não só no seu rosto, mas na sua personalidade, aquele lábio grande funciona? Aquele queixo mais proeminente, uma mandíbula mais marcada, que são traços de força, de personalidades mais fortes. Será que combina com aquela personalidade? Tem pessoas que são delicadas por natureza, então a gente tem que respeitar também a parte psicológica. E aí vem uma pergunta assim que estava me chegando muito apropriada dessa sua fala. Essa sua informação, você passa para a sua paciente e mesmo que ela diga que era assim mesmo, você faz o procedimento? Não, já mandei muita gente embora. Bastante. Já mandei muita gente embora. Por perceber, às vezes, que não é uma questão de ela não ter ficado satisfeita com o procedimento. É frequente vir paciente assim, olha, eu já fui para 2, 3, 4 médicos, já fiz isso e aquilo, nada fica bom. Nada fica bom depois de 4 médicos. Será que ele escolheu 4 médicos ruins ou será que ela precisa resolver alguma coisa interna para aquilo ficar bom? Então a gente tem que ter essa percepção, se aquela paciente está no momento psicológico de fazer o procedimento. E outras vezes, na parte estética mesmo. Já chegou uma jovem na casa dos 20 e poucos anos que sentou na minha mesa e disse, eu queria fazer mais alguma coisa. Eu não sabia nem o que ela queria fazer, ela queria fazer. Então, perde o sentido. A estética só vai fazer sentido se ela for mudar você para melhor em alguma coisa. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de perceber que aquele paciente não está no momento. E aconselhar. Quando o paciente chega aqui, às vezes ele aponta uma coisa e eu faço uma análise completa. Preciso ver se aquilo que ele está me pedindo é coerente, se aquilo o resultado que ele está almejando é possível trazer ele para a realidade. Quando a gente entra num consenso de onde eu posso chegar e aonde ele gostaria, é que aí a parceria acontece. Fica bem harmônico, né? Porque depois também eles vão lhe cobrar resultados, né? Então a gente tem que ser honesto até onde consegue chegar, né? A dermatologia vai até certo ponto, a partir daí a cirurgia plástica. Nem todo paciente está disposto a dar esse passo da cirurgia plástica, então ele vai ter que entender até que ponto a gente consegue chegar. Vamos falar da mulher menopausada, certo? Porque eu acho que é uma das situações mais difíceis nessa questão, não só estética, mas a pele em si, cabelo, tá certo? Todo um metabolismo que muda com a ausência de estrogênio principalmente. Então, assim, como fica essa questão e qual é a maior demanda? Quando as mulheres chegam, eu já estou na menopausa, meu cabelo está fino, está caindo, tá certo? O meu rosto já tem algumas marcas. E assim, qual é a sua visão disso? Qual é a sua orientação? Hoje a gente tem começado os tratamentos um pouco antes dessa época. Então, os pacientes que já estão em tratamento sentem menos isso. Na maioria das vezes, o que se percebe é uma aceleração desse processo. Então, a flacidez que já vinha chegando, ela chega, né? Chega com vontade. Chega. A questão do cabelo, ele afina, o cabelo também envelhece, a fibra muda, ele fica mais poroso, fica mais fino. Então, se você já tem uma calvície associada, que não estava em tratamento, ou que não tinha sido diagnosticada, parece que ela evolui rapidamente. Então, nesses casos, os pacientes chegam desesperados. A demanda ela não é muito diferente do que vem acontecendo em torno dos 45 anos, porque, na verdade, o climatério começa antes, né? Exatamente. A menopausa é um marco, mas a diminuição dos hormônios ela é anterior 35, 40, a gente já começa a perceber a diferença. Então, as pessoas que estão mais, vamos dizer, bem informadas, ou que se decidem já a dizer, eu vou começar a trabalhar numa melhora, elas começam nessa época. Mas nós temos assim, a percepção, eu acho que de modo geral, em termos de saúde, na nossa cultura, é quando o problema aparece. Então,
Não é uma questão preventiva, não é uma questão de acompanhamento paralelo. Não, está chegando aí a falta de hormônio. Quem sabe faz reposição ou alguma outra proteína, alguma outra coisa que o organismo precise. Mas o pessoal diz assim, e agora? Pronto, agora eu já estou com flacidez, meu cabelo já caiu, tá certo? E o que é que eu faço? Né? Então, tem muito isso de fazer tratamento ao invés de fazer prevenção. E como é que consegue ou não consegue? A gente consegue reverter muita coisa. Mesmo a questão da flacidez, que é uma questão que a gente sente muito, né? Aquela sensação do rosto derretendo, de colocar a mão, sentir a mesma firmeza, rosto e pescoço. É uma queixa bem frequente. Mas a gente ainda consegue, com procedimentos não invasivos, então com bioestimuladores e com equipamentos, reverter um pouco dessa flacidez, tá? Agora, depende em que fase, tem outros fatores, né? Tabagismo complica muito essa questão da flacidez. Então, uso de álcool. O álcool. Na verdade, tudo do estilo de vida. A pele, ela reflete tudo o que a gente vive. Então, pouco sono, muito estresse, bebida, alimentação, pacientes que não consomem a quantidade suficiente de proteína, colágeno, água. Colágeno e queratina, o cabelo da gente é pura queratina. Então, colágeno para a pele e queratina para o cabelo, os dois são proteínas. À medida que a gente vai ficando mais velho, muitas pessoas começam a ter dificuldade de digestão e começam a diminuir a ingestão proteica. Então, isso também contribui. Então, pensar em melhorar a pele não é só pensar no que você vai passar. Então, o estilo de vida tem que estar envolvido nisso tudo. Né? Eu penso que o carro-chefe, vamos dizer assim, da situação é a própria estrutura metabólica, porque tem diabetes, tá certo? Tem hipertensão, tem outras comorbidades que trazem para a expressão e trazem para a pele também algumas, vamos dizer, dificuldades de expressão, dificuldade de textura, porque às vezes o procedimento, eu acredito, para uma pele e para outra seria diferente, por isso que tem indicações diversas. Na sua visão, a reposição hormonal, para quem faz, não seria uma indicação obrigatória, mas para quem faz, auxilia nessa questão da pele? Auxilia. A gente é regido pelo hormônio. As mulheres são regidas por hormônios. Então, a gente tem essa quebra que não existe nos homens. Os homens eles vão diminuindo muito lentamente a testosterona e aí existe ainda a dúvida se isso realmente acontece, se em algum momento a andropausa realmente acontece. As mulheres não, né? A gente vai ter uma perda muito acentuada brusca de hormônios, chega um momento que isso é praticamente zero. Então, repor melhora a pele, melhora o cabelo, como melhora o humor, melhora o sono, o que melhora a pele, então tudo entra num ciclo. Mas a escolha da reposição hormonal leva em consideração muitas fatores, coisas. Né, de risco de câncer de mama na família, da vontade da própria mulher, enfim, tem vários fatores, então o dermato ele fica... A gente dança conforme a música, a gente não tem muita autonomia para sugerir ou interferir nisso, porque com certeza a conversa com a gineco já foi muito mais complexa, né? Então a gente aceita e se adapta. Agora, que a reposição hormonal ajuda no turgor da pele, naquela sensação de pele mais firme, e trabalha também os outros aspectos físicos e psicológicos que interferem consequentemente na pele, sim. E traz muito mais energia, né? A gente sabe que essa energia é para a vida, energia para buscar as coisas. Quando você tem uma dosagem de hormônio e também você lida com a questão mais prazerosa, eu vou buscar os meus prazeres, né? No esporte, no lazer, na relação com as pessoas, como eu digo, para a vida, né? Isso contribui bastante para que realmente você tenha resultados no todo que você faz. Agora, vamos lá, uma pergunta básica. Sol. A gente briga com o pessoal da Reumato, né, essa questão do sol. Às vezes os pacientes dizem assim, doutora, mas é porque eu vou, primeiro eu faço uma caminhada às 7 horas da manhã e aí depois eu começo a usar o protetor solar. E aí é que tá o erro. O que acontece? A gente já sabe que algumas pessoas não produzem bem vitamina D quando expostas ao sol. Tem trabalhos que mostram isso. Então, se você for essa pessoa, tá tomando sol à toa. Esse sol de 7 horas da manhã não é o sol que ajuda a produzir vitamina D. O sol que ajuda a produzir vitamina D é o VB, a radiação VB, que tem o pico dela ao meio-dia. O que é que a pessoa vai fazer em Recife ao meio-dia no sol? Morrer de se torrar, né? Porque assim, com esse calor, até na sombra já tá complicado. Não é? Até às 7 já tá quente, imagina meio-dia. Então não é interessante a gente ter esse tipo de exposição podendo suplementar a vitamina D. Não é um suplemento caro, não tem efeitos colaterais,
A superdosagem de vitamina D é uma coisa raríssima, porque a vitamina D ela tem uma dose que pode ser altíssima, sem trazer nenhum prejuízo para a gente. Então, assim, nem no erro terapêutico a gente está preocupado. Então, não faz sentido a gente aumentar o risco de câncer de pele, de queimadura solar, de envelhecimento da pele, para ter uma vitamina que a gente consegue repor com tanta facilidade. Exatamente isso. Muito bem. Então, assim, eu acredito, né, meninas, que nós tivemos bastante informações, mas eu queria a sua mensagem para elas, se é de incentivo, de esclarecimento. Fica à vontade para dar uma Eu mensagem. acho que quando a gente fala em estética, o mais importante é autoconhecimento. Entender que cada um tem um diferencial que é especial. E trabalhar isso, melhorar o que a gente tem de melhor, evidenciar o que a gente tem de bom e dar aquela disfarçada no que incomoda, traz um grande impacto na vida da gente. Mas isso é muito distante de tentar fazer todo mundo ficar com a mesma cara. Ou de entrar na moda porque está na moda uma sobrancelha fina ou mais grossa, um nariz mais inclinado ou menos, um lábio grande ou não. Né? Então, acho que autoconhecimento e moderação, especialmente nos dias de hoje, é o que vai fazer você ter um resultado interessante. E cada um com sua beleza, não queiram se comparar com a doutora Carolina, que é um exemplo de pele, de todas as coisas. Também cuidados pessoais, né? Vale a pena. Doutora Carolina, um amor, muito obrigada pela sua participação. Tá certo? Encerramos nossa entrevista com a doutora Carolina Lins de uma forma maravilhosa. Beijo para vocês.